Aqui, mulher, vou te explicar. Vamos lá. A derivada da divisão de duas funções. Como que a gente faz? Se você tem essa função aqui, que na verdade você pode ver que é uma divisão de outras duas, essa função está dividindo essa, a sua derivada será esta expressão, ok? Então, como que a gente monta ela? Você vai pegar a função de cima derivar vezes a função de baixo menos a função de cima sem derivar, vezes a função de baixo derivada. E tudo isso sobre tudo dividido pela de baixo ao quadrado, ok? Tem essa divisão, essa função dividida por outra função. Eu quero a derivada disso aqui, você vai ter que aplicar a regra, ok? Regra da divisão. Vamos lá, aplicando a regra. A de cima derivada vezes a de baixo menos a de cima sem derivar, deixa normal, vezes a de baixo agora derivada sobre a de baixo ao quadrado, ok? Essa é a sua resposta? Não, essa não é a derivada disso, não é. Por quê? Porque a gente ainda não resolveu isso que apareceu. Isso aqui que apareceu nada mais é que ele está pedindo para derivar a expressão, a função x ao quadrado. Aqui também, derivar a função 9x. Quando você derivar essa, você acha a resposta. Para derivar esse tipo de função assim, nós vamos precisar de uma outra propriedade. Derivada da função potência. Olha só, eu preciso que tu entenda que numa derivação, você tem, por exemplo, a função f de x, né? A variável dessa função é o x. Você tem a g de x. A variável dessa função é o x, ok? Então, a variável de derivação aqui é o x, tá vendo? Essa é a variável. Portanto, se você tem uma variável, a variável da derivação elevada num expoente qualquer, um número, a sua derivada será n vezes x elevado nesse mesmo n menos 1. O que a gente faz, na verdade? A gente vai passar o n para frente multiplicando, mas ao mesmo tempo ele vai continuar lá. Então, a gente vai passar o n para frente multiplicando, ele vai estar aqui. Copia de novo o x na n, tá aqui, x na n, e subtrai uma unidade do expoente. Precisava derivar o x ao quadrado, certo? Veja, eu tenho a variável da derivação, a variável da função, elevada no expoente 2. Cai exatamente nessa propriedade. Como que eu derivo o x ao quadrado que está pedindo? Eu derivo passando o 2 para frente e multiplicando, ficando 2 vezes. Copio novamente o x ao quadrado e tiro uma unidade do expoente, ou seja, eu subtraio uma unidade. E a gente fica com 2x na 1. E x na 1 a gente sabe que não é necessário expoente, né? Não precisa o expoente aparecer, né? 1 não é necessário. Então, a gente ficou que a derivada de x ao quadrado é exatamente o 2x, pela propriedade, ok? Vamos fazer essa derivada que está pedindo, a derivada da função 9x. Precisa dessa propriedade, ok? Depois, você vai ver que na prática, ela se torna insignificante. Você não vai mais usar ela, mas é importante você saber, ok? Derivada da constante que multiplica. A constante é um número, ok? A gente trata os números 1, 2, 3 na matemática como constantes. Se estiver multiplicando uma função, então segue a regra. Se tens uma constante multiplicando uma função, a derivada será a constante multiplicada pela derivada apenas da função, tá? Então, se a gente tem 9x e eu quero derivar isso, você tá vendo que aqui é uma multiplicação, claro, né? Eu quero derivar isso. É uma constante que está multiplicando uma função, certo? Que a regra diz, passa a constante para fora e deriva apenas isso. Então, o 9 vai para fora multiplicando e fica apenas o x ali na derivação. E agora você deriva o x. Como que se deriva o x? Lembra? Essa aqui é a variável da derivação.
O expoente é quem? O expoente é 1, porque não aparece. Então, a gente tem aqui uma derivada da potência. Como que a gente deriva a potência? Passa o expoente para frente multiplicando, copia novamente a expressão e tira uma unidade do expoente, subtrai. A gente fica com 9 vezes 1 dá 9, vezes x elevado na zero. Uma coisa menos ela mesma dá zero. O que é x elevado na zero? Preciso que você lembre de potenciação. Você nunca vai achar que a derivada de 9x é 9 vezes x na zero, ok? Nunca você vai achar isso. Então, você tem que lembrar da potenciação. Um número elevado ao expoente zero sempre vai ser igual a 1. É uma definição matemática, tá? Desde que esse número aqui, que a gente bote aqui, não seja zero. Daí vira uma indeterminação. Mas, por exemplo, se no lugar do A, se esse número A fosse o número 2, 2 elevado na zero, quanto que vale isso? Isso vale 1, por definição, ok? Então, no lugar do x elevado na zero, um número elevado na zero, botamos 1. 9 vezes 1 é 9, ok? Então, a derivada de 9x é 9. Eu quero te passar aqui. Como que eu já... Olha só, 9x derivada. Na prática, quando você estiver fazendo de cabeça, quando você tem uma constante que multiplica a variável somente sem o expoente 2, 3, ela só tem o expoente 1 ali, invisível, então a resposta dessa derivada vai ser simplesmente o 9, que você viu agora, né? Porque você vai fazer a regrinha da potência e tal, só sempre vai dar o número que está na frente, se for a variável da derivação ali, né? Para te depois resolver mais rápido, certo? Vamos derivar isso aqui. Olha só, eu quero que tu entenda. Essa propriedade de passar a constante para fora, ela é inútil. Não é necessário você fazer esse passo, ok? Simplesmente faça assim. Você tem aqui uma derivada da potência, correto? Então, a gente vai passar o expoente para frente multiplicando, copia novamente e subtrai uma unidade do expoente, né? E não precisa passar a constante para fora. Olha, só simplesmente multiplica, porque é exatamente o que você vai fazer aqui, ó. 9 vezes 1, 9 vezes expoente 1, tá vendo? Então, você simplesmente, 2 vezes 9, 18, x elevado na 2, tira 1 do expoente, tá? Eu fiz todo esse passo num só. Gente, quadro x elevado na 3. Precisa passar a constante que multiplica para fora? Não, não precisa, porque vai dar na mesma. Então, faz assim, ó. 3 vezes 4, 12. Copia o x elevado na 3 e tira uma unidade. 12x na 2, certo? Para derivar o x elevado na 3, eu usei a regra da potência. Disso, podemos fazer essa questão. Sua questão. Calcule a derivada dessa função. Essa função, ela é composta por duas, tá vendo? Essa aqui de cima e a de baixo. Essa aqui está sendo dividida por essa, você tá vendo? Então, a gente tem que calcular a derivada de uma divisão de duas funções. Qual que é a propriedade que nos diz isso? A primeira que eu lhe mostrei. Então, a gente vai pegar a de cima e derivar vezes a de baixo, 2 seno de x, menos a de cima sem derivar, normal, vezes a de baixo, agora derivada, tudo sobre a de baixo ao quadrado. A função que está no denominador, né? Ficará ao quadrado aqui. Acabou? Essa não é a resposta, já lhe disse. A resposta virá quando você derivar isso aqui, fizer essa conta aqui. A derivada dessa função. Qual a derivada desta função? A gente vai fazer separadamente. Quando a gente encontrar o resultado dessa derivada, a gente insere aqui. Eu te falei alguma propriedade? Por exemplo, aqui eu te disse, né? Passo 3 para frente multiplicando, copia e tira um expoente. Porém, veja, tem um menos aqui no meio. A gente tem a subtração de duas funções dentro da derivada. Eu ainda não te mostrei isso. A derivada da soma ou subtração de funções. Se você tem, por exemplo, uma função mais a outra, ou uma função menos a outra, a derivada sempre vai ser derivar cada função separadamente. Ou seja, eu vou derivar f, soma mais ou menos ali, e deriva g, separadamente.
Logo, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem essa função menos essa função e a gente quer a derivada. Usa essa propriedade, ou seja, você vai derivar cada parte, cada função, separadamente, mantendo o sinal ali no meio. É isso que a gente faz. Eu já lhe disse, se você quer utilizar a propriedade da constante que multiplica, passa para fora, depois resolve a potência, daí multiplica, pode usar. Mas aqui é direto, a gente faz assim, ok? Então, olha só, a gente tem uma potência, para derivar ela, passa o 3 para frente multiplicando, né? E vai ficar 4 vezes esse 3. 3 vezes 4 vai ficar o 12, né? Passou o 3 multiplicado. Tem que copiar esse, por causa que é derivada da potência, né? Já lhe mostrei. E subtrai uma unidade do expoente. Espero que tenha ficado claro. Olha lá, pode passar a constante para fora se você quer. Você vai derivar só o x ao quadrado. Daí esse expoente vai descer, vai tirar uma unidade, certo? Só que isso aqui vai acabar se multiplicando depois. Então, 2 vezes 2, 4. Copia o x ao quadrado, tira 1 do expoente. 12x na 2, menos 4x na 1, correto? Ou apenas 2x na 2, menos 4x, porque expoente 1 é desnecessário, tá? Logo, nós encontramos que a derivada desta função é exatamente a função 12x ao quadrado menos 4x. Então, no lugar dela, nós podemos substituir isso, porque é exatamente o que queria. Queria a derivada disso. Nós achamos. É essa expressão. Vamos agora aqui fazer a derivada da função 2sin do x. Em inglês, a função trigonométrica seno, ela é chamada de sin. Para nós, ela é chamada de sen, ok? Pode ter sido isso que te atrapalhou, talvez. Ele diz, nós temos aqui um número multiplicando uma função, uma constante multiplicando uma função. E ele quer a derivada disso? Bom, passa o 2 para fora, né? Não é necessário, mas passa ele. Vamos de novo. Passa o 2 para fora e deriva apenas o sen. Por definição, você vai ter que decorar. Se tens a função, seno de algo, a derivada é cosseno desse mesmo algo, ok? A derivada de seno de x, claro que é cosseno de x. Então, a resposta dessa derivada é cosseno de x. Na final das contas, você viu o que a gente fez? 2 cosseno de x é a resposta disso aqui. Simplesmente, ó, deixa a constante ali, você não precisa passar para fora, tá? Então, olha só, simplesmente deriva a função, deriva o seno, cosseno. Chegou na resposta, tá? Porque constante que multiplica não tem regra, ela simplesmente fica ali, ela vai ficar ali parada. A gente só mostra aquela regrinha da constante para não atrapalhar o aluno, tá? Mas é rápido. Nós achamos que a derivada desta função é exatamente 2 cosseno de x. Então, aqui podemos substituir 2 cosseno de x. Essa derivada tinha nos dado 2x ao quadrado menos 4x, certo? Tudo isso estava multiplicando 2 seno de x. Então, toda essa expressão, que é a derivada, vai ter que também estar multiplicando o 2 seno de x. Tem que botar parênteses, ok? Porque se você não botar parênteses, olha o que acontece. Você vai ter apenas o menos 4x multiplicando 2 seno. E não é o que dizia aqui, não. Não era o que dizia lá. Então, bota parênteses. Menos essa expressão, a função que eu digo, né? Vezes essa resposta nos deu 2 cosseno de x, certo? E tudo está dividido por essa expressão. Você poderia deixar assim, mas geralmente você não vai ver assim. Isso de livro, então é importante saber, ok? Recordemos lá da potenciação, uma regrinha que existe na potenciação. Se você tem um número qualquer A multiplicado por um outro número B, e tudo isso está elevado a um expoente n, um número também, o que a gente faz com isso? O n vai como expoente para os dois termos. É isso que ele vai fazer. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever a elevado nesse n, b elevado nesse n também, e a multiplicação entre eles permanece, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. Você tem, por exemplo, 2x vezes, não sei, vezes 14y. Tudo isso aqui está elevado a 3, por exemplo. Você não vai deixar assim, você vai ter que fazer assim. Você tem uma multiplicação entre dois termos, portanto, você vai passar esse expoente para esse termo,
e para esse termo. Então, vai ficar 2x elevado na 3 e o 14y elevado na 3, certo? E a multiplicação entre eles continua. Que você tem uma multiplicação. Quando entre duas coisas não aparece sinal, você pode ter certeza que é multiplicação. Por isso que quando você vê, por exemplo, 2 vezes x mais 1. Não, 2 vezes... É isso, 2 vezes x mais 1. Isso aqui é multiplicação. Não aparece um sinal entre o parênteses e o número, tá? Tem que saber, tá? 2 vezes o seno de x. Você tem um termo multiplicado por outro termo e tudo está elevado a um expoente. Caímos na potenciação, ou seja, passa o expoente para cada um. Passa o expoente para o 2, passa o expoente para o seno. Vou ficar com 2 elevado ao quadrado e o seno de x também elevado ao quadrado. E a multiplicação ali entre eles continua, permanece. 2 ao quadrado, o que significa isso? 4. Isso nos dá 4, porque é 2 vezes 2, né? E isso que eu queria te mostrar. Seno de x ao quadrado, você poderia, sim, deixar assim, mas é o que você não vai ver nos livros, ok? Você não vai ver assim. Porque nas funções trigonométricas, os livros botam o quadrado, o expoente do seno aqui no meio. Das funções trigonométricas, vai aqui, ó. Esse é assim, aparece assim, tá? Então, por exemplo, eu tenho o cosseno elevado ao cubo. A gente escreve assim, não é assim que a gente escreve assim. Não é desta maneira que se escreve as funções trigonométricas que estão elevadas a algum expoente. É desta maneira. Então, quando você ver isso, você tem que sacar que é o cosseno do x elevado tudo no expoente 3, tá? Logo, no lugar de 2 seno de x ao quadrado, eu poria isso porque num livro você pode ter certeza que é muito difícil aparecer isso. E numa resposta também. Alonguei demais, mas olha aí, essa é a sua resposta. Sim, é longa, mas é a resposta, tá? Então, eu pego essa função e eu derivo ela pelas regrinhas, isso vai me dar isso. Se eu quiser pegar essa função, derivar pela definição de derivada, que envolve limite, você vai ver que vai dar na mesma, vai dar o mesmo resultado. Aqui já havia acabado, mas às vezes você vai, por exemplo, você vai olhar no livro, não cheguei na resposta certa. Não é isso, você pode acabar tendo que desenvolver esse termo, multiplicar isso aqui por entendeu? Você vai multiplicar as coisas distributiva, pode ser, tá? Cada resposta é uma resposta. Mas é essa aqui. Agora para de falar e vamos para a próxima. Vamos relembrar aqui que já está acabando o vídeo, não vai mais ter tempo. E depois eu vou gravar um vídeo sobre regra da cadeia, ok? Que é importante você saber, eu vi que você tem dúvidas. Nesse próximo vídeo vamos fazer todos os exercícios que você postou lá. Rapidinho. Derivada da multiplicação de funções. De duas funções, tá? Duas funções. Se você tem uma função f multiplicada por uma outra função g, a derivada será exatamente essa expressão aqui. Vai ser pegar a primeira funçãozinha aqui, derivar, vezes a segunda, mais a primeira função sem derivar, vezes a segunda função, agora a derivada, tá? A gente intercalou a derivação aqui. Viu que ficou igual? F vezes G, F vezes G. Só que daí você deriva no primeiro momento, você deriva o F, e depois você deriva o G. E no meio é mais, diferente lá da divisão. Tá? Então, vamos fazer assim, vamos pegar uma funçãozinha x elevado na 9, multiplicada pelo cosseno agora, pelo cosseno. Aqui uma função, tá? Eu tenho uma função que é composta pela multiplicação de outras duas, ó. Estão se multiplicando. Como que eu derivo essa função? Como que eu acho a f'? Como que é a derivada da f? Derivada da função f. É simplesmente deriva essa vezes derivar essa? Não. Derivada da multiplicação está aqui. Derivada da multiplicação de duas funções é isso. Então, a gente vai pegar a primeira função e derivar. Primeira função é x elevado na 9, deriva, vezes a segunda função, cosseno de x, mais a primeira função, sem derivar, x elevado na 9, vezes a segunda função derivada. Então, a segunda função agora
derivado. Tá pronto? Não, não está pronto, porque você tem aqui derivada. Isso não pode ficar assim, tá? Então, você vai ter que derivar esse x elevado na 9 e derivar o cosseno de x. Olha, a variável da minha função é o x. Então, aqui eu tenho uma potência, lembra? Como que eu derivo uma potência? Eu derivo ela passando o expoente para frente, multiplicando e tirando uma unidade do expoente. Então, aqui a gente vai ficar assim, ó. 9 passa para frente, copia o x elevado na 9, tira 1 do expoente. Tá multiplicando o cosseno de x. Mais x elevado na 9 fica normal, porque não quer que derive esse, não quer. Vezes cosseno de x derivado. Bom, daí você vai ter que lembrar que nem o seno. Quando você deriva seno, dá cosseno. Mas e quando deriva cosseno? Derivada do cosseno. Essa você tem que lembrar, tipo, recordar, tá? Se você tem a função cosseno de x, cosseno de alguma coisa, a derivada sempre vai ser menos o seno dessa mesma coisa, desse mesmo x, tá? Então, aqui, derivada do cosseno é menos seno de x. Por que a gente bota parênteses? Porque tem um menos aqui. Fica estranho, né? 2 sinais seguidos. Então, a gente faz assim. Aqui já teria terminado, né? Mas vamos fazer essa subtração, porque isso fica estranho. 9 vezes o x elevado na 8, vezes o cosseno de x. Veja bem, eu tenho o mais x elevado na 9 vezes o menos seno de x. Você tá vendo? Eu tenho um número que é positivo vezes outro número que é negativo, né? Trate isso como números. Então, você tem aqui mais com menos na multiplicação, nos dá menos. Daí, vai ficar x elevado na 9 vezes o seno de x. Só para não ficar essa coisa estranha, tu entendeu? Ali, daí a gente faz isso, ok? Essa seria a resposta que você provavelmente vai encontrar no seu livro, tá? Provavelmente. Às vezes, eles podem, por exemplo, botar o x elevado na 8 em evidência, algo assim. Tiramos suas dúvidas, né? Mais uma propriedade, que essa aqui você tem que lembrar, assim, como se fosse, sabe, ouro. Derivada da constante. Tem a derivada da constante que está multiplicando e tem a derivada da constante, que é esta aqui. Se você tens uma constante, um número qualquer, positivo, negativo, número, uma constante, né? Se é uma constante, a derivada vai ser sempre zero. Você pode ter a constante mais 1221. Isso aqui, a derivada, você pode ter certeza que quando você derivar isso aqui vai dar zero, tá? Isso vem lá da definição da derivada, feita por limites e tal. Isso não é o objetivo aqui para te ajudar, né? Só lembra, derivada constante é zero. Tem essa função aqui, né, que geralmente a gente representa assim, ó. Uma função que é a soma de outras, tá vendo? Soma de outras funções. Como que a gente deriva? Lembra? Eu quero a derivada dessa função zona toda, ó. Expressa assim, ó. Derivada da função g, ela vai ser a derivada de tudo isso aqui. 12x ao quadrado, mais 4x, mais nananana, menos 12,1, derivada, tá? A derivada da soma de funções é